Na aula de hoje, nós vamos falar da multiplicação e divisão de frações. O primeiro item que a gente vai falar é da multiplicação de fração. Então, para se fazer a multiplicação de frações é muito simples. Basta multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui eu tenho A sobre B, uma fração. Aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho outra fração, C sobre D. Ou seja, eu quero fazer uma multiplicação de frações. Eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar A vezes C e B vezes D. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de frações, multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos analisar o seguinte exemplo. Aqui a gente tem um exemplo que fala o seguinte: dos alunos de uma turma, 4/6 praticaram algum esporte durante o intervalo. Desses alunos, 4/5 jogaram basquete. Que fração dos alunos da turma jogou basquete? Então, aqui eu quero saber a fração dos alunos da turma que jogou basquete. Então, ou seja, 4/6 é que praticaram algum esporte durante o intervalo. Eu sei que 4/5 jogaram basquete. E que fração dos alunos da turma jogou basquete? Então, vamos analisar o nosso probleminha. Então, eu vou pegar 4/5 e vou multiplicar por 4/6. Então, como aqui eu tenho uma multiplicação, eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar 4 vezes 4, 16. 5 vezes 6, 30. Então, aqui eu tenho 16/30. Então, como eu tenho 16/30, eu vou fazer a simplificação dessa fração. Dá para me simplificar dividindo o numerador e o denominador por 2. 16 dividido por 2 dá 8. 30 dividido por 2 dá 15. Como na minha pergunta fala o seguinte: que fração dos alunos da turma jogou basquete? Então, podemos concluir que 8/15 da turma jogou basquete. Vamos ver mais alguns exemplos. Então, olha só. Aqui eu tenho uma multiplicação de frações. Como eu tenho uma multiplicação de frações, eu vou multiplicar numerador com numerador. Então, vai ficar 2 vezes 5. Denominador com denominador. Então, vai ficar 3 vezes 7. Então, 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 7, 21. Então, 10/21 é o resultado da multiplicação de 2/3 com 5/7. Vamos para o outro exemplo. Aqui eu tenho 6/11. Aqui eu tenho uma multiplicação de 9/5. Então, como eu tenho uma multiplicação de frações, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, ó, 6 vezes 9,
54. 11 vezes 5, 55. Então, aqui eu já tenho que essa aqui é uma fração irredutível. E é o resultado da multiplicação de 6 onzeavos com 9 quintos. Vamos analisar o próximo exemplo. Aqui eu tenho 13 quintos multiplicado por 7 meios. Como eu tenho uma multiplicação de frações, eu multiplico numerador com numerador. Então, vai ficar 13 vezes 7. Denominador com denominador. 5 vezes 2. Então, ó, 13 vezes 7 dá 91. 5 vezes 2 dá 10. Então, 91 décimos é o resultado da multiplicação de 13 quintos com 7 meios. Agora, nós vamos falar da divisão de frações. Na divisão de fração, eu tenho essa seguinte regrinha. Primeiro, eu vou repetir a primeira fração e a segunda eu vou multiplicar pelo seu inverso. Observa aqui, ó. Eu tenho aqui A sobre B. Aqui eu tenho uma divisão de C sobre D. Ou seja, eu tenho uma divisão de frações. Como eu tenho uma divisão de frações, eu vou fazer o seguinte. Eu conservo a primeira. Então, aqui eu conservo a primeira vezes o inverso da segunda. O inverso, o que está no denominador vai para o numerador. O que está no numerador vai para o denominador. Então, ou seja, conserva a primeira vezes o inverso da segunda. Então, aqui eu vou ter A vezes D, B vezes C. Agora, nós vamos analisar o exemplo. Olha só, Rui tem 1/4 de um bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Que fração do bolo representará cada parte que Rui obteve? Então, olha só, primeira coisa, eu vou pegar 1/4 e vou dividir pela quantidade que ele quer. Ele quer dividir em 6 partes iguais. Então, eu vou pegar 1/4 e vou dividir por 6. Então, pelo probleminha, eu vou pegar 1/4 e vou dividir por 6. E lembrando, quando o denominador não aparece, é porque o denominador é 1. E aqui eu tenho uma divisão de frações. O que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira vezes o quê? O inverso da segunda. E lembrando, o denominador não aparece, mas o denominador é 1. Então, vai ficar o seguinte. Conserva a primeira, que é 1/4, vezes a segunda. Então, o 6, eu faço a inversão. O 6 estava no numerador, vai para o denominador. O 1 estava no denominador, vai para o numerador. Agora, aqui, eu tenho uma multiplicação de frações. Eu multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Então, vai ficar 1 vezes 1, 4 vezes 6. Então, olha só. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 6 é 24. Então, eu tenho 1/24. Então, como aqui eu tenho um probleminha, eu tenho que devolver uma resposta, porque ele está me fazendo uma pergunta
então eu tenho que devolver com uma resposta. Então, como podemos perceber que Rui obteve 1/24 da fração do bolo. Vamos analisar mais alguns exemplos. Então, vamos aqui, ó. Na questão, no exemplo A, eu tenho uma divisão de frações. Eu tenho 9/2 dividido por 7/3. Então, para resolver a divisão de frações, eu conservo a primeira vezes o inverso da segunda. O inverso, o que está no denominador vai para o numerador, o que está no numerador vai para o denominador. Aqui eu tenho uma multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador. Então, 9 vezes 3 é 27, 2 vezes 7 é 14. Então, aqui eu tenho a fração que é resultado da divisão de 9/2 e 7/3. Vamos analisar o próximo exemplo. Aqui eu tenho 8/3 dividido por 5/9. Então, ou seja, eu tenho uma divisão de fração. Conservo a primeira vezes o inverso da segunda. O inverso, o que está no numerador vai para o denominador. O que está no denominador vai para o numerador. Aqui eu tenho uma multiplicação de frações. Multiplica numerador com numerador. Então, 8 vezes 9, 72. 3 vezes 5, 15. Então, aqui, 72 15avos é o resultado da divisão de 8/3 com 5/9. Aqui eu tenho uma divisão de fração. Então, como eu tenho uma divisão de fração, conservo a primeira vezes o inverso da segunda. Então, conservo a primeira vezes o inverso. Tá no numerador, vai para o denominador. Tá no denominador, vai para o numerador. E aí eu caio em uma multiplicação de fração, onde se multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 12 vezes 7 dá 84, 5 vezes 6 dá 30. Então, 84 30avos é o resultado da divisão de 12 quintos com 6 sétimos. Então, aqui é as regrinhas, não se esqueçam. Na multiplicação, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. E na divisão, eu conservo ou mantenho a primeira vezes o inverso da segunda. À noite, Vera e Maurício pediram uma pizza. Sobraram 3/5 da pizza que Vera e Maurício dividiram igualmente. Que fração da pizza coube a cada um? Então, eu vou pegar 3/5 e vou dividir por 2, porque era Vera e Maurício. Quando o denominador não aparece, é porque o denominador é 1. Então, conserva a primeira vezes o inverso da segunda. Aqui eu tenho uma multiplicação de fração. Então, eu multiplico o numerador com o numerador, denominador com denominador. Então, que fração da pizza coube a cada um? Coube a cada um 3/10 da pizza. Vamos agora resolver alguns exercícios para fixar a ideia do conteúdo. Ó, Suzana estava organizando seus esmaltes e percebeu que das 12 cores que ela tinha,
2/3 eram da marca Alfa. Quantos esmaltes Alfa Suzana possui? Então, nesse probleminha, eu sei que ela tem 12 cores. Ela tem 12 cores. E que 2/3 eram da marca Alfa. Então, vezes 2/3. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de frações. Quando o denominador não aparece, é porque o denominador é 1. Como eu tenho uma multiplicação de frações, eu multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Então, 12 vezes 2 dá 24. 3 vezes 1, 3. 24 dividido por 3 dá 8. Ou seja, quantos esmaltes Alfa Suzana possui? Suzana possui 8 esmaltes Alfa. Vamos analisar o próximo. Numa empresa, 5/8 dos funcionários chegam ao trabalho usando transporte público. Desses, 4/5 usam o metrô. Que fração dos funcionários dessa empresa usa metrô? Então, eu vou pegar 5/8 e vou multiplicar com 4/5. Como eu tenho uma multiplicação de fração, eu multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Então, vai ficar 5 vezes 4, 20. 8 vezes 5, 40. Aqui dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, ou seja, os funcionários da empresa que usa metrô é 1/2.